Vou pegar lá do site do Partido Comunista do Brasileiro, tá? PCB, vamos lá. Eu vou ter que abrir uma telinha do lado aqui. Deixa eu pegar meu celular, botar ele como monitor aqui, que aí eu vejo se tá aparecendo para vocês, tá? Vou pegar lá do site. Eu tenho um vídeo com esse mesmo título, o Lula Secreto, porque eu até explico no vídeo que eu me baseei nesse artigo para fazer o vídeo, tá? Por quê? Porque o próprio Partido Comunista Brasileiro denuncia uma questão em relação ao Lula. Eu vou contar quando eu estava morando no Canadá, com 18 anos de idade, que eu fui para estudar inglês, fazer intercâmbio. O Lula foi eleito pela primeira vez, acho que foi no ano 2002, né? Deixa eu confirmar isso. Isso, tá aparecendo aí, né? Site do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Tá. Eles têm um artigo, o Lula Secreto, de 23 de setembro de 2011, né? Que é o livro do Mário Garneiro, que é chamado aqui de Testa de Ferro do Barão Rothschild no Brasil, conta o que ele sabe sobre o Lula Secreto. E aqui vai falar sobre um depoimento dele, que vai da página 130 a 135. Ele já é esgotado, foi um best-seller em 1998, não, foi editado pela editora Best-Seller em 1998, tá? 1988, na verdade. Editora Best-Seller. Mas você encontra ele ainda na estante virtual, que vende livros usados, né? Ok? Então, eu vou voltar para mim, porque eu não gosto nem de deixar passando aqui, porque parece que eu tô defendendo o comunista. Não, não é o caso, tá? Mário Garneiro, Jogo Duro. Eu fui lá e comprei o livro. Fui atrás, eu sempre faço isso. Quando tem alguma coisa que eu acho interessante, eu compro o livro. Então, estou aqui na página 130, que é exatamente o que disse essa reportagem, né? Vou ler um trecho aqui. No bilhete, tentei recordar ao constituinte mais votado de São Paulo 2 ou 3 coisas do passado que dizem respeito ao mais ativo líder metalúrgico de São Bernardo, ele próprio, o Lula. Não sei, na época, né? Não sei como o nobre parlamentar, investido de novas preocupações, anda de memória. Não custa, portanto, lembrar-lhe. É uma preocupação justificável, pois o grande líder da esquerda brasileira costuma se esquecer, por exemplo, de que esteve recebendo lições de sindicalismo da John Hopkins University, nos Estados Unidos, ali por 1972, 1973, como vinha saber lá um dia. Na Universidade Americana, até hoje, todos se lembram de um certo Lula com enorme carinho. Além dos fatos que... Bom, são 5 páginas, eu não vou ler tudo, tá? Depois eu posso fazer... Eu liberei o vídeo, o Lula Secreto, aqui no próprio Além da Nuvem. E tá lá também no canal Márcio Pichel, tá? Nos 2 canais está o vídeo, o Lula Secreto, que eu explico tudo isso aí. Você pode pesquisar. Pesquisa ali Além da Nuvem, o Lula Secreto, que você vai achar. Tá? Mas basicamente ele conta a seguinte história. Quando o general Golbery, Couto e Silva, com um projeto em parceria, né, com a CIA, com os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, colocou o Lula no poder. Eles criaram, aqui ele fala, eles criaram como é que ele usa o termo aqui? Não é dissidência. É uma coisa parecida com isso. Ele tem um termo que ele usa. Não estou achando aqui agora. Tá? Mas, enfim. Basicamente, eles criaram o Lula. Foi um teste. Teve a greve de 12 a 15 de março e tal, 79. Onde 160 mil metalúrgicos cruzaram os braços no ABC Paulista. Foi a forma escolhida pelo chamado sindicalismo de vanguarda para acolher o novo governo, que era de Figueiredo, o voo lá do Paulo Figueiredo. A greve durou de 12 a 25 de março, da época da ditadura militar, ou regime, chame como quiser. Eles gostam de chamar o governo atual, o regime democrático, de regime. Né? Mas a ditadura, não, você tem que chamar de regime também. Chama como quiser. Tá? São apenas narrativas. Mas um fato é esse. O governo militar criou o Lula para ser a chamada esquerda moderada. O que é isso? Tá? É um bolsão eleitoral para evitar
que a grande massa fosse para a extrema esquerda, na época liderada pelo Leonel Brizola. Entende? Então, quando eles criam o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele vai surgir em 1984, no Colégio Sion, se eu não me engano, 84. Bom, eles fazem isso e colocam lá no estatuto, e está lá até hoje, tá? Se você pesquisar o que é o PT, você vai ver que é um partido que se intitula Socialismo Democrático. Tá? Então ele não é um socialismo revolucionário, um socialismo que prega a ditadura do proletariado, como seria o PCdoB, o PCB, né, os partidos de extrema esquerda, comunistas mesmo, né, ou mesmo talvez o PSOL. O PSOL ele é uma esquerda identitária. O PT ele entra naquilo que se conhece como socialismo democrático. É o que está escrito na cartilha deles. Por isso, quando eu tinha 18 anos, o Brasil elegeu o Lula pela primeira vez. Eu nem votei, eu nem estava no Brasil. Tá? Aí, quando eu voltei, o Lula foi reeleito. Beleza, eu cresci profissionalmente nessa época. Veja, o meu pai, tá, se tornou o maior exportador de feijão do Brasil nessa época. O Brasil não tinha restrição de mercado, o Brasil não se tornou uma Venezuela, tá? E ele nunca fez negócios, nessa época, na exportação especialmente, nunca fez negócios vinculados ao governo. Tá? Ele não era um cara envolvido com política, nunca foi. Ele era um empresário bem-sucedido que fazia negócios internacionais, diretamente com empresas ao redor do mundo. Não era um puxa-saco de lobista, um cara que ganhava ali com base em favores políticos, como muitos hoje aí são, inclusive grandes empresários aí, donos de institutos, de Mises Brasil, donos de Posto Ipiranga, que foram, na verdade, grandes monopólios construídos na ditadura militar por favores políticos, tá? Eram estatais que foram roubadas e privatizadas e transformadas em propriedade de uma família que hoje prega libertarianismo no Brasil. Engraçado, eles tomaram o que era público, construído com dinheiro público, privatizaram e ficam aí agora fazendo essa patifaria, essa palhaçada toda. Tá? Fingindo que são de direita, fingindo que se preocupam com o desenvolvimento brasileiro, fingindo que se preocupam com o Brasil. Doutor Enéas Carneiro, esse sim, um político de direita, de verdade, se reviraria no túmulo, com certeza, ao ver o que hoje essa turma que se diz de direita faz em nome da direita e muitas vezes citando o doutor Enéas. Tá? Doutor Enéas era tudo menos entreguista, ultraliberal entreguista. E muita calma nessa hora também. Você precisa entender que a situação é complexa no país. Tá? O Brasil tem uma grande camada da população que vive em pobreza. O Brasil tem uma pequena camada que é maior economicamente, mas é menor em população, que atua no mercado. Então você precisa incorporar os dois lados se você não quiser ter caos no país. Você precisa deixar que o mercado se desenvolva, que a iniciativa privada se desenvolva, e você, ao mesmo tempo, precisa incluir e atender a demanda da população mais pobre, que é pobre justamente porque o Brasil vem, desde 1822 especialmente, sendo gradativamente colonizado economicamente pelos bancos da Inglaterra e dos Estados Unidos, nessa sequência. E isso quer dizer o quê? Que quando um regime, seja ele qual for, estabelece que só a empresa americana vai poder extrair o minério do Brasil e criam monopólios para combustível, para tudo, para distribuição de tudo, tá? Dificultam que mais empresas entrem nesses mercados, isso significa que eles criam grandes bolsões de mercado, que são os grandes oceanos, onde a economia realmente flui, tá? E impedem que a população brasileira participe disso, a não ser de forma na modalidade de funcionário mesmo, trabalhando para essas corporações ou para essas estatais.
para esses grandes monopólios, geralmente corporações internacionais, que vão só extrair os recursos daqui, ter lucro e mandar o lucro para fora do Brasil. E aí vão pagar o menor salário possível para o brasileiro que vai trabalhar lá. Ao fazer isso, ao longo de séculos, criou-se desigualdade. Sabe quando que começou essa desigualdade? Eu conto para você. Quando, em 1888, durante o final do Império Brasileiro, a Lei Áurea foi assinada abolindo a escravidão no Brasil por uma católica monarquista, uma monarca, Princesa Isabel. Tá? Sabe quem não queria que ela abolisse a escravidão? O grande empresariado, os que praticavam escravidão, que lucravam com escravidão, que estavam associados ao sistema econômico, aos grandes escravocratas e os grandes latifundiários também. E o coronelismo também, que se beneficiava do sistema de latifúndios. E aí, a ideia era a seguinte, tem cartas sobre isso. A ideia era a seguinte, documentos. Ela queria, a monarquia queria abolir a escravidão e pegar as terras devolutas, que eram as terras do Brasil, do Estado, e distribuí-las para os ex-escravos em pequenas propriedades rurais, onde eles poderiam trabalhar e se desenvolver economicamente. Sabe o que aconteceu? 1889, golpe de Estado, proclamação da República e subsequente usurpação das terras devolutas. Mudaram a lei, na marra, na canetada. Quem fez isso? Vai ver quem são os caras que fizeram a proclamação da República. Tá? É isso mesmo, são as lojas, as sociedades discretinhas, que gostam do triângulozinho com o olho que tudo vê, estampado na sua parede. Foi essa turma. Tá? Os grandes generais da época. Tá? Então, aí primeira coisa, eles não deixaram os escravos terem terras, que era a ideia do império na época. Tá? Aí criou-se um problema. Pessoal, um monte de gente sendo liberta sem lugar para morar. Aí começam a nascer as favelas no Brasil. Porque esse pessoal não foi assentado devidamente. Até hoje se briga por reforma agrária. Hoje a gente tem MST, invasão de terra. Isso porque começou errado, termina mal. Não era para ter. Porque era para ter sido resolvido desde o começo. Era para o Brasil ter crescido mais ordenadamente. Sabe? Com uma economia orgânica, fluida, pulsante. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Uma vergonha. Tá? Uma vergonha. Então, ok. Então a gente tem aí a formação da direita brasileira e da esquerda, né? Na época, ao longo desse processo. Durante o período do Império do Brasil, a direita brasileira eram os conservadores monarquistas do Império do Brasil, que foi um golpe de Estado. Tá? Foi um rompimento com uma tradição que vinha desde 1500, que na verdade vinha desde 1139, com o Milagre de Eurique e a criação de Portugal, a extensão do reino até o Brasil, a transferência da capital para o Brasil, o projeto de criação de uma potência. O Brasil foi a maior potência da Terra, junto com Portugal, durante algum tempo ali, especialmente no século XVI, século XVII também, uma parte dele. Mas, enfim, aí é história, né? Só que não preciso entrar nisso agora. Mas, bom, então a gente teve 1822, independência, a gente teve 1889, república. Nesse processo, entre esse período, o Brasil tinha uma direita formada por monarquistas que defendiam o Império do Brasil. Tá? Uma vez que eles tomaram o lugar da tradicional, que nem dá para chamar de direita, mas a ala que era a única, vamos dizer assim, que era o Reino do Brasil, foi o processo da independência. Então eles tomaram esse lugar e aí você tinha um movimento muito forte dos ultraliberais.
ou melhor, vamos chamar só de liberais, ainda não eram ultraliberais. Eram os liberais, basicamente, que eram os revolucionários das lojinhas, né, do chão preto e branco, vamos chamar os maçãs, né, os maçãs, tá? Vamos chamar dessa forma. Então, esses eram os liberais, essa era a esquerda, tá? Essa era a direita e a esquerda, não existia um movimento crescente de socialismo, isso vai acontecer durante a República, com a chegada dos imigrantes da Europa que já vinham com aquelas ideias de socialismo. E aí vai se desenvolver uma esquerda brasileira, que vai levar um tempo até chegar ao que ela é, depois, durante a Guerra Fria, passa-se pela Segunda Guerra Mundial, chega a Guerra Fria, e aí a esquerda vai ficando cada vez mais comunista mesmo, e a esquerda liberal toma o lugar da direita gradativamente. Ela se torna o sistema. A tendência é essa. A tendência é que a esquerda se torne um sistema e surge uma esquerda mais à esquerda. A esquerda, essa esquerda mais à esquerda, toma um sistema e surge uma esquerda mais à esquerda. Esse foi o processo. Então, os militares, durante o regime militar, ou ditadura, chame como quiser, eles, durante o processo de redemocratização, que era inevitável, eles já percebiam isso, eles fizeram um sistema de criação de uma esquerda sob controle, que é essa esquerda do PT. Tá? Eles criaram isso debaixo dos auspícios norte-americanos para evitar que surgisse uma esquerda extrema que fosse direto que me veio um termo mais lambeu, né? Enfim, as botas, vamos falar assim, de Moscou. Tá? Então, para evitar que isso acontecesse, criaram uma esquerda que tinha um socialismo democrático. Essa esquerda é o PT, basicamente. Tá? Veja, não estou inventando isso para tentar fazer você pensar que isso aqui, ó, o próprio PCB, Partido Comunista Brasileiro, tá, dizia exatamente isso. Se você ler o artigo, né, um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem desconhecido metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, sem origem partidária e sem referência, sem grandes articulações, de repente se transformar em um grande líder. Lula tem estrela, sorte, é um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria a invenção do general Golbery Couto e Silva em armação com o empresário Mário Garneiro. Será? Essa última possibilidade de haver um Lula secreto sempre foi aventada, mas nunca provada. Recebi tempos atrás, de Alfredo Pereira dos Santos, cópia do capítulo de um livro de autoria do próprio Mário Garneiro, que é isso que eu mostrei, O Jogo Duro, né, esse livro que eu mostrei, relatando sua relação com Lula nos anos 70. Tá? Aí diz, alguém já estranhou o fato do Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro e nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Seria essa recusa decorrente da afirmação do próprio Garneiro, segundo o qual, aí ele coloca a citação do Garneiro, né? Longe de mim querer acusá-lo de ser o cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas, só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão era a palavra que eu estava tentando lembrar, tramada pelo Golbery, o qual não sei dizer se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Então, Lula foi a peça sindical da estratégia de distensão tramada pelo Golbery, que não sei dizer, o que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Procurei o próprio Mário Garneiro para conversar sobre o assunto. Ele me recebeu com toda a deferência na sede do Brasil Invest, na Avenida Faria Lima, São Paulo. Tá? Em almoço com talheres de prata, não quero mais falar sobre isso, desconversou Garneiro, o autor do livro, entrevistado aqui por esse, acho que é Hugo Studart.
sobre o livro, ele disse que já passou, que os tempos agora são outros. Nessa época, o Lula já era presidente, né? Escreveu depois de ser preso, quando ainda guardava muitas mágoas, e que hoje não tem qualquer intenção de ressuscitar o assunto. Insisti daqui e perguntei das mais diversas formas, sempre muito gentil, nada de novo informou. Mas o essencial está registrado em seu livro. Fiquem com o depoimento do Garneiro, vale a pena ler até o fim, ele tirar as próprias conclusões, tá? Bom, eu não sei se eu leio tudo isso aqui, é muita coisa para ler aqui, tá? Vai ficar maçante, mas depois você pode ler lá, tá? Então, basicamente é isso. Lula foi criado pelos Estados Unidos na época para evitar que o Brasil tivesse uma esquerda radical. A ideia foi criar uma esquerda moderada mesmo, né? Porque não tinha. E aí colocar. Tem uma das coisas que ele fala que é bem interessante no livro, que quando o Lula apareceu naquela greve no final dos anos 70, no ABC, São Bernardo e Diadema, ele era líder sindical, ele aparece como líder sindical em São Bernardo e Diadema, ABC Paulista, ou ABCD, né, agora, o Diadema, ele simplesmente foi extremamente elogiado pela Globo, pelas emissoras de televisão na época. E isso deixava muita gente de cabelo em pé. Deixa eu ver se eu acho esse trecho, que é bem interessante. Acho que vale a pena ler. Tá? Vamos localizar. É muito interessante essa parte, porque ele vai falar que teve muita gente que foi presa por nada, ou por quase nada nessa época, e o Lula era um causador. O cara estava lá realmente fazendo greve, gritando, né, defendendo a sua bandeira ali, e deixaram ele falar à vontade. Ele foi construído. Tá? Só que o duro é achar aqui, né, no meio do livro, essa parte especificamente. Bom, não sei se eu vou conseguir achar agora, tá, pessoal? Porque esse trecho todo ele tá entre as páginas 130 e 135. Tá? Mas isso é dito sim, tá? Ele fala que eu li ainda, reli hoje, antes de fazer esse vídeo, essa parte. Aqui, ó. Recordo-me, na página 131, recordo-me de a imprensa cobrir Lula de elogios, estimulando no momento em que a distensão apenas começava, e de um episódio que é capaz de deixar qualquer um, mesmo os desatentos, com um pé atrás. Então, a distensão, como eles chamaram, né? Eles deixaram estender um pouco mais a oposição para esse lado, porque existia a oposição que era radicalizada, era rompida, era distante, né? A Rô falou aqui para eu dar um parabéns para os alunos do Instituto que estão dando um show de história no chat aí. Muito obrigado, pessoal, por colocar os seus conhecimentos aí, né, no chat da live. Isso é muito importante, tá? Muito obrigado. Eu sei que o pessoal que entrou no pacote ouro, inclusive, tá mandando mensagem assim, elogiando. Ontem eu recebi algumas mensagens, tá? O pessoal elogiando, agradecendo que a primeira aula já valeu o curso. Então, o pacote, né, no caso. Então, obrigado aí, tá, pessoal? Obrigado aí pelo apoio. Não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Deixa o like na live, que é muito importante, faz com que o YouTube divulgue mais. A gente precisa levar esse assunto à baila, à discussão, né? Bom, deixa eu ver se vai continuar falando sobre isso. Ó, foi em 1978, início do mês de maio, os metalúrgicos tinham cruzado os braços, a indústria automobilística estava parada e nós, em Brasília, em nome da Anfavea, conversando com o governo sobre o que fazer. Era manhã de domingo e estive com o ministro Mário Henrique Simonsen. Ele estivera com o presidente Geisel, né, que recomendou moderação, tentar negociar com os grevistas sem alarido. Imagine, era um passo que nenhum governo militar jamais dera, o da negociação com operários em greve.
Geisel devia ter alguma coisa a mais na cabeça. Ele, e tenho certeza, o ministro Golbery. Quando você falava desse governo, o principal ali era o Golbery, Couto e Silva, né? Simonsen apenas comentou de passagem que Geisel tinha recomendado que Lula não falasse naquela noite na televisão, como estava programado. Ele era o convidado do programa Vox Populi, que ia ao ar na TV Cultura, o canal semi-oficial do governo de São Paulo. Seria uma situação melindrosa. Nem ele, nem ninguém mais que fale em greve, ordenou Geisel. Lula foi a peça sindical. Aqui, ó. Lula foi a peça sindical da estratégia de distensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Tá? Só isso pode explicar que, naquele mesmo ano, o governo Geisel tenha caçado o deputado Alencar Furtado, que falou uma ou outra besteira, e uns políticos inofensivos de Santos, e tenha poupado o Lula, que levantava a massa em São Bernardo. É provável que no ABC o governo quisesse experimentar de fato a distensão. Lula fez a sua parte. Tá? Então, essa é a questão. Por isso que eu não tenho medo dessa esquerda, porque essa não é a extrema esquerda. Essa não é a esquerda. O que acontece? Não é a esquerda que vai transformar o Brasil numa Cuba, numa Venezuela. Aliás, quem pode fazer isso nesse momento é o Trump, né? Criando essas situações que colocam o Brasil com a maior tarifa do mundo, o maior tarifaço do mundo. Veja bem, o Brasil está com o maior tarifaço do mundo. O segundo lugar é a Síria. Nós somos hoje considerados um inimigo maior para o Trump, não para os Estados Unidos, né? Para aquele idiota do Trump, nós somos considerados um inimigo maior do que a Síria. Isso é absurdo, não tem o menor sentido. Tá? O Brasil, ele tem um sistema... Deixa eu entrar aqui para mostrar. Tá? O Brasil, ele tem um sistema... que é esse daqui, ó. Um sistema de direita e esquerda, portanto, né? E aqui eu falo a direita, ou vamos inverter porque vai ficar certo aqui, né? Esquerda e direita, tá? Que são completamente controlados pela ordem internacional, tá? Completamente controlados pela ordem internacional, tá? É uma esquerda moderada, como eu falei, socialismo democrático, tá? E você tem aqui do lado uma direita liberal, basicamente, sempre foi. Então, socialismo democrático ou social democrática, esquerda, né? Então é algo que está dentro de um espectro bem específico, tá? Totalmente debaixo da ordem internacional. Isso aqui é tranquilo até, não é difícil de lidar com isso. Porque a gente tem essa direita liberal, a gente vai falar de PSDB, PMDB, os socialistas fabianos, né, que o pessoal fala, que na verdade essa era a direita do Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, desde a redemocratização. Então o Brasil foi criado para ser assim, tá? Uma esquerda e uma direita sob controle da ordem internacional. Quando surge a nova direita internacional, com Alain de Benoist na França e Dugin na Rússia, tá? Que é a NDI, quando ela surge, a gente vai ter um momento específico. Peraí, aqui. Que vai surgir uma direita outsider, que é aquilo que o pessoal da esquerda chama de extrema-direita, que a própria direita internacional chama de nova direita ou de alt-right. Tá? Essa direita internacional duguinista, que olavética, né, que no Brasil ela surge como Olavo de Carvalho, Olavo apoiando o bolsonarismo, tá? Olavo apoiando o bolsonarismo. Bolsonaro, ok? Ela surge como uma direita outsider, tá? É a mesma coisa, só que em cada local ela se adequa de uma maneira. Então, sim, o Olavo,
ele é o representante, foi o representante brasileiro do duguinismo. Tá? Não há a menor dúvida disso, da nova direita, de Alain de Benoist, mas ele era um pouco diferente desses caras aqui de cima. Então, o bolsonarismo ele surge como um outsider, e ele taxa essa direita aqui de uma esquerda moderada, né? E aí joga isso daqui, a esquerda tradicional brasileira, que é a do PT mesmo, essa esquerda aqui, tradicional dessa nova conceitualização de esquerda, ele diz que ela tem que ser destruída, basicamente. Né? Então ele surge dessa forma. Esse era o discurso do bolsonarismo que levou ao longo, isso é preciso entender, você foi massacrado por 11 anos de antipetismo, tá? Desde os escândalos do Petrolão, do Mensalão, desde a Lava Jato, desde o impeachment da Dilma Rousseff, você ficou passando por lavagem cerebral de uma ideia de que o petismo brasileiro ia levar o Brasil a se tornar uma Venezuela. Tá? Isso daqui é um discurso, é uma narrativa. O Brasil não ia levar, nunca levou. O Brasil foi governado por 8 anos pelo Lula, depois por mais 6 pela Dilma. Foram 14 anos. Agora a gente tem mais, indo para 4 anos, 3 anos do governo do PT. Assim, o que o PT tem o papel de fazer é acalmar as massas da esquerda e manter a coisa funcionando dentro daquela ordem estabelecida, que é a nova ordem que foi estabelecida, né? Não vou usar a palavra completa, mas você pode imaginar que foi estabelecida desde a Revolução Francesa. Tá? Então, desde a independência, desde os golpes militares e depois quando passa-se o controle econômico para os Estados Unidos. Essa é a nova ordem, tá? A velha agora, né? Então, eles já vinham, é o que está na nota de $1, né? Aquela coisa toda. Então, veja, o bolsonarismo ele surge com esse discurso. Só que na prática não foi isso que aconteceu. Um pouco antes do Bolsonaro ser eleito, ele foi completamente absorvido, ele fez uma reunião lá com a Comissão Trilateral, né? Se não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Isso. Que é lá dos Rockefeller, né? Então ele foi lá, fez essa reunião, ele pediu pinico, basicamente, e aí ele conseguiu convencer o sistema a absorver ele. Com certeza, nessa negociação, aí é uma especulação minha, mas é o que eu penso, deixaram ele fazer o que ele quisesse, ou seja, entrar na presidência desde que ele colocasse um ministro da Economia que estivesse associado aos projetos, aí sim, ultraliberais. Tá? E aí ele coloca Paulo Guedes, tá? Do BTG, né? Então, isso aqui surge ao mesmo tempo em que essa ordem aqui estava tentando criar um sistema de Estado mínimo para os países colonizados. Né? E aí surge o discurso libertário de Estado mínimo, patrocinado no Brasil, por exemplo, pela figura de Hélio Beltrão, do Instituto Mises Brasil. Tá? É isso aqui, que é o dono do posto Ipiranga, só para você ter uma ideia. Tá? Que foi privatizado e transformado em uma empresa particular pelo pai dele, o Hélio Beltrão também, né, o nome dele, inclusive, que foi ministro durante o regime militar. Tá? E aí eles pegaram algumas empresas ali e setorizaram elas, depois privatizaram e viraram propriedade particular, basicamente. Era o braço de distribuição da Petrobras, só para lembrar. A gente está falando disso aqui. O braço de distribuição da Petrobras foi tomado, basicamente, dentro de processos legais do regime militar, utilizando o legalismo da época, e hoje é a empresa de um cara que vai lá dar entrevista na CNN para defender ultraliberalismo. Ele só defende o Bolsonaro porque o Bolsonaro é ultraliberal, por causa desse projeto internacional. Tá? Então surge o ultraliberalismo. Eles começam a testar isso, como fizeram na Argentina, com Milei. Então a ideia é essa hoje. Precisa se acompanhar a radicalização no discurso, porque as pessoas já estavam cansadas daquele modelo, já tinham entendido que aquele modelo não ia prosperar. E essa briga aqui não era mais o suficiente para o sistema.
Tá? E aí eles criam isso daqui. Só que quando isso aqui é um outsider fabricado, tá? A NDI, não vá você pensar que é uma coisa boa. A NDI foi criado por Alain de Benoit, na França, que escreveu o livro Nouvelle Droit, tá? Nouvelle Droit de Nova Direita, né, no caso, no ano de 1969. Não foi 69, peraí. Deixa eu só ver o ano certinho para não falar errado. Foi em... Eu não tô achando aqui agora, tá? Mas a nova direita europeia surge de fato nos anos 60, né? E Benoit escreveu esse livro na época. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Nouvelle Droit, achei aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só que também não diz a data, eu quero a data de quando ele foi escrito. Pera aí. Alain de Benoit, Nova Direita. Tá difícil aqui, pessoal. Censura é uma merda. Desculpa a palavra. Os caras vão jogando o negócio, vai ficando cada vez mais difícil de achar coisas que se achava de primeira antigamente. Mas é assim, né? Fazer o quê? Tá? Então, eu não vou mudar porque eu não quero sair dessa página agora que ela está sendo compartilhada, tá? Quando eu concluir aqui, depois eu mostro. Porque senão vai sair aqui do esqueminha que eu montei. Então, surge com Alain de Benoit na Europa, tá? Com Dugin. Vou fazer o seguinte, o pessoal reclama que às vezes fica muito feio assim. Então vamos colocar aqui com texto, né? Tá. Alain de Benoit, de um lado, na Europa, Dugin, na Rússia, e o Steve Bannon nos Estados Unidos. Todos eles perennialistas, iniciados no tradicionalismo de René Guénon, tá? O Olavo vai surgir depois dessa mesma escola. Também Sufi, né? Se dizem Sufi, mas não são exatamente, né? O pessoal até estudou o sufismo, tudo, mas o que eles vão tentar trazer realmente é um retorno ao paganismo. E aí entra na geopolítica escatológica, tá? Na geopolítica verdadeira, que é a geopolítica que envolve o apocalíptico com o político. Tá? Por que eles querem trazer o paganismo à Terra? Por que eles querem restaurar o paganismo? O mesmo Alain de Benoit, que escreveu Nova Direita, tem livros defendendo o retorno ao paganismo. Tá? Dugin também. Dugin hoje ele se afiliou ali à Igreja Ortodoxa, que é a religião maior da Rússia, tudo, mas o cara é satanista, é vinculado ao Círculo Yusinski, tá? É o guru do Putin, é o cara que criou lá o eurasianismo, que pregou a invasão da Geórgia, a invasão da Ucrânia, e depois tudo se cumpriu. Tá? E aí o Steve Bannon nos Estados Unidos, que é o nome que fez o Trump, basicamente. É o cara do MAGA. Tá? Então essa é a ala. Eles criaram esse outro negócio aqui. Mas entenda, isso aqui não é uma coisa fora do sistema, isso aqui foi plasmado na ideia deles, o objetivo é substituir isso daqui. Tá? A ideia é pegar isso daqui e destruir tudo. Né? E aí criar um modelo monocrático que seria liderado ali por uma... Como a gente tem agora, né, nos tarifaços do Trump, tá? Agora eu posso até mostrar ali o que eu ia mostrar. A gente tem ali o modelo tarifaço Trump. Teve uma entrevista dele, deixa eu colocar aqui. Agora a gente pode sair daqui. Teve uma entrevista dele, que ele deu agora recente, quando ele anunciou o tarifaço, que ele aparece... Isso foi ontem, tá? Eu tô tentando ver se eu acho aqui. Mas ele aparece com as 3 bandeiras dos Estados Unidos atrás
E entre as bandeiras dos Estados Unidos tem uma outra bandeira central, que é a bandeira da águia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou conseguir encontrar isso aqui, tá? Mas ele assinou-lhe o decreto novamente, né? Enfim, aquela bandeira da águia. Só que eles dispuseram, deixa eu ver se eu acho, eles colocaram a bandeira da águia de um jeito, tá? Que ela só aparece a parte do fate, né? Do feixe ali, que é os gravetos, são os gravetos ali unidos que formam o símbolo que era o símbolo de Roma e depois do fascismo italiano, tá? Eles colocaram só aquilo aparecendo. A bandeira dos Estados Unidos, a pata da águia segurando o feixe, o fate. A bandeira dos Estados Unidos, a águia segurando o fate. Só aparecia essa parte. A outra parte segurando a oliveira não aparecia. Né? Só que não é bem o fate, é aquele símbolo que não é só o graveto, são as flechas, né? Então, que é o que aponta para a guerra. Então ele está fazendo a guerra comercial, a guerra tarifária, e aí ele coloca isso.